Abra sua Bíblia no Salmo 92, no versículo 12. Deus abençoe você, que porventura possa estar nos vendo através da internet, que o Senhor opere na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu não sei o que você está passando, por que você está passando esta noite, mas eu sei que o Senhor Jesus tem poder também para te restaurar e que há tempo de cura para a sua vida, em nome de Jesus. Salmo 92, o versículo 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Então leia em voz alta: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Há promessa de crescimento para nós. Há promessa de florescer. Cada um aqui vai florescer na presença do Senhor. Então diz para o seu irmão: há promessa de crescimento para você. E interessante que o salmista faz uma comparação de crescimento com o cedro do Líbano. Como o cedro do Líbano, você vai crescer. E nós estamos falando de fruto, nossa campanha de dar frutos para Deus. E nesses tempos nós falamos sobre os frutos interiores, aqueles que dão, que saem de dentro de nós, porque nós somos restaurados no nosso interior. Também falamos sobre os frutos externos, que quando nós nos direcionamos a expandir o reino de Deus na terra, quando nós pregamos, evangelizamos, damos o nosso testemunho, pessoas são impactadas e se agregam ao Senhor. E hoje, para que você possa dar todos esses frutos, nós precisamos ter raízes. Nenhuma planta cresce sem raiz. E interessante é que o salmista faz a comparação com uma árvore que tem características especiais de crescimento. O cedro do Líbano, ele tem características especiais de crescimento, diferente de outro tipo de árvore. Por quê? Porque o crescimento do cedro do Líbano é lento. Diz, o crescimento é lento. Não é aquela planta que japonês estuda 300 mil enxertos que você coloca no jardim, depois de uma semana está assim, daqui a pouco está assim, daqui a pouco está assim. Não é assim que funciona o cedro do Líbano. E eu procurei dar a entender um pouco dele e vi que era uma árvore na época que tinha uma importância muito grande. Em diversas civilizações clássicas, compreende-se pela diversidade de usos possíveis dessa madeira. O cedro do Líbano era uma madeira importante que era usada por várias civilizações. A sua madeira é homogênea e aromática. Ela foi bastante utilizada na antiguidade pelos fenícios para construir suas embarcações militares e comerciais. Essa madeira foi usada para construir templos e habitações na época. Os egípcios usavam a resina do cedro do Líbano para mumificar. É encontrado nas múmias, nos achados arqueológicos, restos da serragem do cedro do Líbano nesse tipo de composição. Os papiros antigos comprovavam a grande comercialização entre o Líbano e o Egito dessa madeira. Era ainda costume queimar esse tipo de cedro em diversas cerimônias solenes. Segundo uma informação de um judeu, amigo meu,
diz que Moisés aconselhava os sacerdotes judaicos a utilizarem a sua casca durante a circuncisão e tratamento de lepra. De acordo com o Talmud, os judeus queimavam madeira do cedro do Líbano no Monte das Oliveiras para anunciar o início do Ano Novo. Vários reis da região, bem como de países distantes, procuravam a sua madeira para as construções, sendo o caso mais famoso da construção do Templo de Salomão em Jerusalém, os palácios de Davi. A árvore é, aliás, mencionada 75 vezes na Bíblia e foi ainda utilizada frequentemente pelos romanos, gregos, assírios e babilônios. E como muitos sabem, o cedro do Líbano é o símbolo nacional do Líbano, ostentado na sua bandeira nacional. Você vê lá o cedro do Líbano. E o salmista compara o crescimento do justo com esta árvore. Por isso que eu disse, para você dar fruto, você precisa ter raiz. Por que eu disse isso? Porque o cedro do Líbano, ele cresce devagar, mas chega a atingir 40 metros de altura. O justo crescerá como o cedro do Líbano. Você vai crescer, irmão, um tantão assim. Fala para o teu irmão, aí é um tantão assim. Na mão de Deus você cresce um tantão assim. Nos 3 primeiros anos de vida, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta tem mais ou menos 10 centímetros. Somente a partir do 4º ano, o cedro começa a crescer 20 centímetros por ano, e só aos 40 produz semente. Os cones fertilizados demoram de 2 a 3 anos para amadurecerem. Aqueles que abrigam as sementes são ovais para depois elas explodirem e expelirem as sementes. Os galhos das árvores jovens são normalmente eretos, já os troncos das árvores antigas são geralmente divididos em andares. Por isso que você vê na bandeira do Líbano, você vê direitinho como é a árvore. Cresce de forma estruturada. Diga, o cristão cresce de forma estruturada. Não é de qualquer jeito que Deus trata da gente. O cristão é como o cedro do Líbano. Portanto, tem promessa para crescer. Tem promessa de crescimento. Ainda que o seu crescimento seja lento, conforme a experiência do cedro, ele acontecerá e se tornará visível para todos. O cristão, quando ele começa a crescer, o crescimento dele é certo e, num determinado momento, será visível. As pessoas vão ver o seu testemunho, as pessoas vão ver as qualidades, as pessoas vão ver as suas atitudes, vão ver quais os princípios que você adota para o seu dia a dia, para a sua vida. Isso um dia será visível. Por quê? Porque Deus, quando trata conosco, Ele trata de maneira especial com cada um. Por isso que o crescimento é lento. Por isso que o fruto do Espírito para acontecer na nossa vida é lento. Por isso que nós não devemos cobrar crescimento de ninguém, porque é Deus que dá o crescimento. Você, qual é o seu nome? Oi? Elton. Esse Deus poderoso, maravilhoso, que criou céus e terra e universo, sabe tratar de você. Ele tem a característica especial para tratar do Elton. Ele sabe como fazer isso. O Júlio. Deus tem uma característica, ele conhece a sua característica.
E o tempo que ele vai ter para crescer e dar fruto é totalmente diferente do tempo que você vai crescer e dar fruto, porque Ele te conhece. Ele sabe como você é, Ele sabe como você é, Ele conhece os limites de cada um de vocês, Ele sabe como trabalhar, vai dando fruto um a um. As virtudes do Espírito vão sendo geradas nos vossos corações, um a um. Por isso que não dá para você ficar cobrando crescimento de ninguém. Eu vou cobrar crescimento de você, você cobrar crescimento de mim. Dá certo? Não. Então diga para o seu irmão, não cobre crescimento do irmão. Maridos e mulheres também. Não fica cobrando crescimento, mas porque você não mudou nisso, porque você não mudou, porque eu vou te dar um prazo. Se você não mudar em uma semana, eu me divorcio. Não tem. Deus trabalha com características especiais com cada um. E Deus vai tratando, e a igreja vai crescendo, porque quem dá crescimento na igreja é Deus. Se eu começar a fazer pirotecnia espiritual aqui para fazer a igreja crescer, não vai dar em nada. O que Deus quer e aprover para este lugar, Ele faz. E faz nas vossas vidas e na minha. E à medida que você vai crescendo, as virtudes vão aparecendo. Por isso que o cedro do Líbano cresce devagar. O salmista fez questão de fazer a comparação para que hoje nós pudéssemos sair daqui confortados, sabendo que é Deus que dá o crescimento. Então diz o seu irmão, fica calmo. Para você dar fruto, você precisa ter raiz. Diga, para eu dar fruto, eu preciso de raiz. Por isso o salmista usou o cedro do Líbano de exemplo. Porque a planta é pequenininha, porém tem uma raiz comprida. É a raiz que traz estrutura para a árvore. É a raiz que puxa os nutrientes para que ela cresça, para que o fruto apareça. Então, o cristão, a preocupação do cristão, principalmente nos primeiros anos de vida cristã, não deve estar em já se preocupar rapidamente em dar fruto, em evidenciar frutos. Isso faz com que você possa maquiar o seu crescimento, porque as pessoas me cobram, e aí eu tenho que dar fruto. Aí o Álvaro vem, Morrone, mas você não está dando fruto. Aí eu fico preocupado. Aí eu vou tentar com os meus braços dar fruto. Aí eu começo a maquiar fruto. Aí eu venho aqui dentro, uma maravilha, glória a Deus, começo a orar em línguas, dar cambalhota e decorar a Bíblia. Eu estou fazendo o quê? Eu estou maquiando. Começo a fingir ter um amor que eu não tenho. Começo a fingir ter uma longanimidade que eu não tenho. Começo a fingir que sou incorruptível, mas na realidade eu sou. E eu não tenho a capacidade, a hombridade de chegar diante de Deus e falar, não, eu sou um corrupto, Senhor, ainda faz 10 anos. Eu ainda não consigo deixar de ser adúltero, faz 15 anos, Senhor, me ajuda. Porque o cedro cresce devagar. Porém, tem raiz. O cristão tem que se preocupar em ter raiz no Senhor. Nos 3 primeiros anos, o cedro possui raízes de 1,5 metro, enquanto as demais plantas apresentam profundidades bem menores. Abre lá em Gálatas 5, versículos 13 a 23.
Lá diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede e não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu venho com toda essa carga de obras da carne. Você vem com todas elas. Jesus te recebe e te faz uma nova criatura. Então existe um trabalho, você tem que desconfigurar tudo isso de obra da carne para começar a brotar fruto do Espírito. Por isso que o crescimento é lento. Não existe crescimento assim, ó. Porque Deus começa a tratar você devagar. Primeiro confronto, onde você vê as obras da carne, fala, isso aqui eu não quero mais. E aí, você começa a caminhar para produzir um fruto novo. Quando você não tinha amor, você vai caminhar para ter amor. Você não tinha gozo, você vai caminhar para ter gozo. Você não tinha longanimidade, você vai caminhar para isso. E o Espírito de Deus vai trabalhando em você. Por isso que precisa ter raiz profunda. E como que eu tenho raiz profunda? Eu me submetendo ao Senhor e à sua palavra. A sua palavra, conhecereis a verdade vos libertará. A sua palavra vai fazer com que você se alimente. Por isso, raiz profunda, porque você vai andar estruturado. Você sabe aonde buscar a seiva. A seiva está na palavra do Senhor, que é poderosa, que é viva e eficaz, que discerne juntas e medulas, vai ali. A hora que você começa a buscar essa seiva, você começa a ser confrontado e você começa a ver que você precisa mudar. E Deus te dá subsídio para a mudança. E aí você começa a dar os primeiros passos, você se alegra. E isso acontece porque acontece de forma genuína. Isso realmente brota de você, de forma estruturada, e ninguém te arranca. Por isso que a raiz é profunda. Diz para o seu irmão, por isso que a raiz é profunda. A essência da palavra de Deus é o amor. E quanto mais eu faço isso, mais eu aprofundo as minhas raízes. Mais eu busco dessa seiva, mais amor eu tenho. E uma das evidências que a árvore está crescendo é que começa a brotar amor de Deus nos corações. Provérbios 10, versículo 12.
O ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor cobre tudo. O amor transforma tudo. Por isso que quanto mais eu recebo do amor de Deus, mais eu recebo dessa seiva, mais eu sou transformado, mais eu vou ser cheio do amor de Deus. Diz para o seu irmão, você vai ser cheio do amor de Deus, se você aprofundar suas raízes. Efésios 3, versículo 17. Efésios 3, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando, presta atenção, arraigados e fundados, raiz profunda, e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Por isso, raiz profunda. Nós temos que tomar cuidado para nós não entrarmos num crescimento superficial. Toma cuidado. Você pode maquiar o crescimento. E aí qualquer vento que vier sobre você, você cai. Mas se você estiver fundado, arraigado nesta seiva maravilhosa, você vai ser como a palmeira. Também. Bate o vento, vem o tsunami, derruba tudo, mas as palmeirinhas estão tudo de pé lá. Porque ela vai até o chão, passou o vento, volta. Por isso que o salmista nos comparou com palmeira e com o cedro do Líbano. Raízes que buscam águas profundas. A outra verdade interessante do cedro do Líbano é que ele é muito resistente. Suporta vento e calor. As suas raízes profundas buscam água nos lençóis freáticos e por isso ele não depende da chuva. E assim deve ser o cristão. O crescimento superficial faz com que você dependa de outros, dependa de situações, dependa de ambiente, dependa de um monte de coisa. Ah, se tiver o irmãozinho assim, 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 eu ando. Se a igreja for desse jeito, eu fico. Se o grupo ser perto da minha casa, eu vou. Se não for perto da minha casa, eu não vou. Depende de coisa. Depende de chuva. Se chover, eu não vou. Se garoar, eu não vou. Cedro, cristão cedro, ele tem raiz firmada. Pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir a seca, pode vir o deserto. Ele está florido. Por quê? Ele está firmado na seiva. Assim deve ser o cristão. Para crescer à semelhança do cedro, ele não pode viver na dependência de fatores externos. Ele precisa aprender a aprofundar suas raízes, a fim de buscar alimento e provisão, mesmo em condições desfavoráveis, condições de seca, calor e ausência de chuva. Quando você está no deserto, irmão, é isso que o salmista está falando, é isso que a palavra está nos revelando hoje. Quando você está no deserto, você tem raiz profunda, você vai ter água, você vai passar pela dificuldade às vezes, mas você vai passar sem sede, e você vai florescer, e você vai receber a vitória do Senhor na sua vida. Muitas vezes, como eu disse, nós atribuímos a nossa falta de crescimento em fatores externos. É que, na realidade, nós deixamos
nós não temos coragem de nos encarar no espelho do banheiro e dizer: eu estou deixando de buscar a Deus, por isso que eu estou com dificuldade. Então, irmão, aprofunde as suas raízes. 2 pessoas estão super interessadas no seu crescimento. Quais são? Você mesmo e Deus. Deus quer que você cresça. Deus quer te dar subsídio. Deus quer te dar vitória. Deus quer ver você feliz. Deus quer você ser vitorioso. Agora você também precisa fazer a sua parte. Também quero. Quero que Deus me abençoe. Quero receber dessa seiva. Quero andar nos caminhos do Senhor. Quero dar frutos interiores. Quero também dar frutos exteriores. Por isso eu preciso de raiz. Você acha que Deus vai dar para você? Mas é lógico que vai. Nas mais diversas ocasiões, se nós descuidarmos, estaremos sempre achando um bode expiatório para os nossos fracassos. A gente começa a pôr desculpa em tudo. Você não cresce, você põe a culpa no pastor, põe a culpa na igreja, põe a culpa no amigo, põe a culpa no vizinho, é porque é a minha mulher, é porque não sei o quê. Quando você começa a pôr culpa nos outros, para e olha. Fala, deixa eu olhar para dentro de mim e ver o que é que eu preciso mudar. Estas águas profundas que nos alimentam, elas não estão na superfície da indiferença e da preguiça. Elas não estão no limiar do conformismo e da apatia espiritual. Essa água que te faz você ficar firme no deserto, ela não está em condições exteriores, ela está em profundidade. Você precisa buscar e você vai encontrar. Por isso que Jeremias 29:13 fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo vosso coração. Não tem saída, é isso aqui. Enquanto você não buscar com todo o vosso coração, você vai depender da água que tiver ali, ó. Vai depender do homem do tempo que vai dizer para você: hoje chove, amanhã não chove. Outra peculiaridade do cedro do Líbano: as raízes que abraçam a rocha. Há informações de que toda raiz, quando cresce muito e atinge uma camada de rocha, ela para de crescer. Isso eu vi lá em casa. Tenho dois arbustos que eu esqueci o nome. Chegou bonito. Foi o pai do meu futuro genro que deu. Coloquei lá. Foi, pum, parou de crescer. Começou a mirrar. Ele falou, não, que encontrou pedra em algum lugar. A raiz encontra a pedra, ela para de crescer. Só que a raiz do cedro do Líbano, não. Ela tem força suficiente para abraçar a rocha, romper e passar a camada de rocha, ela vai embora. Ela abraça, ela vai entranhando e passa. Quanto mais abraçada na rocha, mais firme o cedro do Líbano fica. Por isso que ele aguenta a parada. Então, diz para o seu irmão, você precisa abraçar a rocha. O que acontece muitas vezes é que quando nós estamos andando com base nos nossos princípios, na nossa força, no nosso eu acho, deixa que eu chuto, deixa que eu faço, Deus fica quietinho aí que eu vou tocar o negócio, a hora que eu encontro a rocha, eu paro. Porque a rocha é Jesus. E Jesus olha para você e fala, para você continuar andando, você precisa mudar os seus princípios, que os princípios que você está usando não são os princípios que eu tenho. Das duas, uma. Ou você muda e abraça e fala, não, eu vou para frente.
Eu vou continuar, Senhor, eu vou mudar os meus princípios e vou continuar andando. Ou então você para ali e murcha, fala, não, eu quero continuar do meu jeitinho aqui. Deus não me incomoda. O cedro do Líbano abraça e vai em frente. Fala para o seu irmão, você precisa ser como o cedro do Líbano. Abraça Jesus e vai em frente. Porque o justo continua crescendo até suas raízes firmarem na rocha, abraçando-a e estabelecendo uma relação de maior intimidade. Você começa a ter intimidade com Jesus, intimidade com Deus. Por isso que em 1 Pedro 2, no versículo 7, diz assim, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Não é o nosso caso. Nós abraçamos a rocha, nós abraçamos Jesus, deixamos que os seus princípios venham governar a nossa vida. A nossa raiz é profunda, nós vamos crescer e vamos dar o fruto. Aí, voltando lá para Gálatas 5, no versículo 13. O fruto do Espírito, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, elas vão começar a brotar. Você vai ver esses frutos. Muitas vezes você não acredita que pode ter esses frutos na sua árvore. Às vezes você vem para o culto e fala, Senhor, é mais um culto. Mas eu não consigo mudar minha vida nisso. Às vezes você vem desanimado, às vezes você vem empurrado. Mas o Senhor essa noite diz para você, o meu crescimento é lento. O Senhor quer que você apenas aprofunde a sua raiz. Vá lá embaixo, pega da seiva. E Deus vai tratar com você, vez, coisa por coisa, detalhe por detalhe. Cada um tem uma característica especial, é detalhe por detalhe. Daqui um tempo, você vai olhar para trás e falar, puxa vida, eu era impaciente, bravo, esbravejante, e hoje eu não sou mais. Eu era metidinho a besta antigamente, bravinho. Até um dia que eu li aquele versículo que diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aquilo caiu dentro de mim como fosse um sorvete. Desceu, refrescou e parou. Eu já tinha lido aquele versículo 300.000 vezes. Por que Deus não operou lá atrás? Porque o dia que ele tinha que operar nessa área era aquele. Caiu, formou raiz, falei, poxa, estou entendendo. Justiça de Deus, a ira do homem, a minha ira, não vai produzir nada. Não adianta eu esbravejar, xingar, ofender, criticar, falar, resolve alguma coisa? Não. Mas quando eu coloco na presença de Deus, aí a justiça dele começa a operar, entrar em operação. E aí, então, as coisas começam a mudar. E assim Deus vai fazendo com você. Na falta de amor, na temperança. Ele vai tirando tudo aquilo que não presta e vai colocando tudo aquilo que é dele. E você florescerá como o cedro do Líbano.
ser a árvore frondosa, 40 metros de altura, cuja madeira serve para um monte de coisa, com aroma bom, madeira resistente, que pode ser usada para uma série de coisas. Ou seja, ser cedro, ter madeira boa, significa ser instrumento de Deus, estar disposto na presença de Deus, falar: Senhor, eis-me aqui e me usa. Amém? Você quer ser um cedro do Líbano? Amém. Quer ser um cristão cedro do Líbano? Amém. Então, amém. Fica de pé, em nome de Jesus. Os diáconos que vão preparar a ceia já podem, como já se colocar a postos. Curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença. E muitas vezes, Senhor, as nossas raízes estão mirradas. Elas são superficiais. Nós queremos caminhar, Senhor, e não conseguimos. Queremos dar frutos, Senhor, e não conseguimos. Porque as nossas raízes não são profundas. Queremos ser seus discípulos, mas muitas vezes não chegamos nem perto disso. Somos reincidentes em falhas e em pecados. E entra semana e sai semana. O máximo de oração que nós fazemos é para agradecer o alimento. E às vezes, quando a gente acorda ou dorme, a gente pede a Ti misericórdia. Senhor, nós queremos mudar isso essa noite. Nós queremos, Senhor Jesus, sermos como o cedro do Líbano. Ter raiz profunda, que se alimenta da sua seiva, para que os frutos se brotem genuinamente. Não, Senhor Jesus, como muitas vezes acontece na nossa vida, porque nós usamos o nosso braço e a nossa força. Começamos a dar frutos, entre aspas, e depois de uns meses, de um determinado tempo, nós paramos, encostamos no acostamento da caminhada cristã. É porque nós estamos usando o nosso braço, dependendo de fatores externos, dependendo de pessoas, dependendo de irmãos, mas não temos colocado a nossa dependência em Ti. Pai, nós queremos ter raízes profundas. Raízes que procuram a Tua seiva, que buscam intimidade contigo. E aonde nós estivermos, seja qual for o clima, nós temos certeza que temos alimento certo. Alimento que vem do Teu trono, através da Tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz, que transforma o nosso interior, transforma o nosso coração. Obrigado, Jesus, que o Senhor trouxe a esta igreja um tempo novo. Um tempo novo, Senhor, em que nós obedecemos o Seu direcionamento, Senhor, de buscar e de fazer essa campanha de dar frutos para Deus. Onde nós podemos ter ciência, conhecimento da importância de dar um fruto genuíno. De sermos como o cedro do Líbano, frondoso. Sermos, Senhor Jesus, como a palmeira que floresce. E no tempo oportuno, Senhor, também nós podemos dar os nossos frutos interiores. Obrigado que o Senhor está trabalhando e atuando nas nossas vidas.
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer. Nós estamos felizes, contentes e tranquilos que nós sabemos que o Senhor governa este lugar e o Senhor é que dá o crescimento e o direcionamento para nós. Obrigado, Jesus, por cada vida aqui. Obrigado, Jesus, porque cada um aqui o Senhor está tratando de forma especial. Que cada um aqui saia essa noite, Senhor, tranquilo, sabendo que o Senhor está cuidando dele. E que eles possam também sair cientes que eles precisam buscar raízes. Portanto, Pai, nós proibimos toda a retaliação do maligno que queira tirar, Senhor, esta palavra dos corações. Que ela cumpra, Senhor, o que te apraz. Porque nós sabemos que ela não volta vazia, ela volta com efeito. Que ela faça efeito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós vamos entrar na ceia do Senhor, e participam da ceia todos aqueles que são batizados para dentro do corpo de Cristo. E nós vamos hoje, como diz a palavra, examine-se o homem a si mesmo. E o exame hoje é exatamente esse: você tem raiz profunda? Ou a sua raiz é superficial? E a palavra de Deus diz que nós devemos nos examinar, devemos fazer a reflexão e tomar a ceia. Porque Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de cura, Deus é um Deus de libertação, Deus é um Deus que quer ver você feliz. E muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo oposto às realidades, às bênçãos que Ele tem para nós. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Vamos viver a bênção. A nossa vida tem que ser uma vida de bênção. Não é ter carro, só ter carro, ter dinheiro, ter conta no banco boa, não estar vermelha. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de outras coisas mais profundas. Harmonia no lar, alegria interior, maridos que se dão bem com as esposas e vice-versa, filhos que se relacionam bem com os pais, você impactando a sociedade como cristão, onde as pessoas, no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda, no lugar onde você mora, as pessoas olham para você e falam: essa pessoa é diferente. Apesar de lutas, porque a palavra de Deus fala que nós teríamos aflições, porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas apesar delas, as pessoas olham para nós e vejam: esse homem é diferente. Ele não blasfema, ele não xinga, ele não chuta. Ele é diferente. Esta mulher é diferente. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Eu digo isso para que você não cobre o seu irmão, porque Deus te deu o teu irmão para ser teu companheiro. Para que você não critique o seu irmão. Hoje eu estava ministrando sobre a liderança das pequenas famílias, e é importante, não se preocupa com o relógio não, viu? A gente tem que se preocupar com o que Deus está falando com a gente. Relógio é coisa do mundo. É só para você entrar no emprego e sair na hora certa e bater o cartão, irmão. Aqui é bênção, aqui é ministração da palavra de Deus. Você pode ficar sossegado que você vai embora para casa e Deus vai te guardar. Não se preocupa com Ele. Se preocupa com o que Deus quer fazer com você. Paulo, foi aberto para Paulo pregar o evangelho em Troade.
Mas o texto dizia que o coração dele não estava em paz porque Tito não estava com ele. E ele foi embora, Macedônia. E quando chegou lá, o texto relata que eles estavam atribulados, em temor e tremor. Porém, Deus que conforta os corações, confortou o coração de Paulo trazendo Tito. Porque Tito era amigo de Paulo. Era companheiro de Paulo, não era um colíder para fazer um trabalho. Ele era companheiro de Paulo. Paulo abriu mão de pregar o evangelho em Troade por causa do Tito? Para você ter ideia de quão é importante o irmão que está do seu lado aí. O quanto ele é importante. Para você que é marido e mulher que está aí, o quanto é importante o marido que você tem, que Deus te deu. Com os defeitos que ele tem. Porque quem cuida de defeito é Deus, viu? E com a mulher que você tem, viu, irmão? Que os defeitos dela é Deus que vai cuidar. Deus te deu o melhor para você. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala: eu sou seu companheiro, eu quero ser seu companheiro. Você que está com a sua esposa, diz para ela: você é minha companheira, você é meu companheiro, e nós vamos viver juntos eternamente. E essa comunidade de companheiros que andam juntos, um preocupados com o outro, que Deus vai dando o alicerce e trazendo crescimento. E isso é crescimento de igreja, irmão. Podia ter 2.000 pessoas aqui, tudo torta, resolve? Não resolve. Mas resolve termos pessoas que são geradas, discípulos gerados pelo amor de Deus. Isso é que é crescimento. A Bruna está no hospital, mas nós estamos sentindo a dor dela. A igreja está sentindo a dor dela. O Minoro e a Nívia não saem da nossa mente. E isso é crescimento. E isso é ter raiz profunda. Que você tome essa ceia esta noite, mirando um tempo novo na sua vida, de crescimento, de bênção, de raiz profunda, em nome de Jesus. Senhor, abençoa esses elementos, Pai, purificando-os de todo o mal. Germano, dos anjos, Emília e Reinaldo, pode servir. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou venho honrar. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou venho honrar. Eu adoro a ti,
pois teu nome é santo, santo, Senhor. Reinaldo, Emília, aleluia. Dos anjos, Germano, obrigado. Assim diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E você possa comer, em nome de Jesus. Tempo de Deus para nós. Deus quer que você visualize que Ele tem um tempo para você. E nós cantamos hoje, esta noite, pode servir, que há um tempo de Deus. Há um tempo de Deus para o seu milagre, para a sua cura. Há um tempo de Deus para o seu crescimento. Há um tempo de Deus para você dar fruto. Vamos entoar esse cântico? Agora que você está recebendo o cálice. E que você comece a agradecer ao Senhor por esse tempo. Porque Ele tem o tempo certo e o tempo certo dEle é só bênção para a sua vida. No meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar, me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Quando ouvi a tua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar, me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas. Eu quero que você troque o cálice com seu irmão dizendo isso. O tempo de Deus para a sua promessa, para a sua cura, para o seu milagre, para te exaltar, em nome de Jesus. Posso esperar. Tempo de Deus para o seu milagre. Aleluia. Tempo de Deus
para as tuas promessas. Em nome de Jesus. Denise, tempo de Deus. Esperar. Zezinho, tempo de Deus para as promessas serem cumpridas na tua vida, em nome de Jesus. O tempo de Deus para os teus sentimentos. O tempo de Deus para aleluia. o milagre. O tempo de Deus. Tempo de Deus para o teu milagre. O tempo de Deus para as minhas o tempo de Deus para as tuas promessas. O tempo de Deus para minha cura. O tempo de Deus para a tua cura. Amém. Tempo de Deus para te exaltar. Posso esperar. Posso esperar. Tempo de Deus, o nosso crescimento em nome de Jesus. Posso esperar. Posso esperar. Aleluia. Emília, troca aqui. Tempo de Deus, nome de Jesus, Reinaldo. Aleluia. Glória a Jesus. Tempo de igreja, de Deus para a igreja. Assim diz a palavra de Deus, e semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes e comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que você possa beber em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.